Ora então, malta, muito bem-vindos aqui ao episódio número 3 da Investida na Bolsa, o vosso podcast de finanças pessoais, bolsa de valores, investimentos. Temos vindo a abordar aqui muito sobre estes temas e, entretanto, aconteceram várias novidades no mercado que vamos ter a oportunidade de falar sobre elas já de seguida, neste que é o episódio natalício da Investida na Bolsa, o primeiro episódio natalício aqui do nosso podcast, uma vez que vai sair a 21 de dezembro e, portanto, eu aproveito desde já para vos desejar um excelente Natal na companhia das vossas famílias e amigos, com muita paz, saúde, alegria e também mais dinheiro na carteira do que aquele que tinham o ano passado, de preferência. Porque também é sobre isso que fala este podcast e, portanto, convém também aqui não deixar passar em branco esse tópico e que para onde estejamos cá ainda com mais património. É para isso que também serve o podcast, para contribuir para a literacia financeira de todos e não só para eu melhorar e partilhar convosco tudo aquilo que tenho feito na minha jornada de riqueza e abundância, mas contribuir sobretudo também para a vossa. É uma evolução conjunta e seguimos firmes aqui para o episódio número 3 para que todos possamos continuar aqui mais uma sessão desta nossa jornada. Portanto, então, antes de partilhar convosco os temas do episódio, deixem-me desde já fazer aqui este repto. Se ainda não segues o podcast no Spotify ou no YouTube, aproveita esta oportunidade, para um tempinho, mete o episódio em pausa, vai às plataformas, à página da Investida na Bolsa, ao perfil no Spotify, no YouTube. Portanto, colocar aqui uma subscrição ativa, classificar com 5 estrelas no Spotify, colocar um like nos vídeos, deixar inclusivamente um comentário, tudo isso ajuda e apoia o podcast de forma totalmente gratuita para que possamos crescer e o podcast possa chegar a mais pessoas e possamos crescer todos ainda mais e de uma forma mais acelerada. Deixem-me também partilhar que do último episódio para cá, a Investida na Bolsa no Instagram já cresceu mais de 200 seguidores, sensivelmente, e estamos atualmente com 679 seguidores. Portanto, estamos a crescer a um bom ritmo. Continuamos com uma partilha diária, quer nas stories, ocasionalmente também no feed e, portanto, acaba por ser aqui um bom ponto para todos nós nos encontrarmos. Aqui a página de Instagram Investida na Bolsa, onde eu depois também acabo por trocar muitas impressões com vocês todos através do direct, das mensagens, e acaba por ser aqui um ponto de encontro para todos falarmos sobre os investimentos que temos vindo a fazer, como é que nos estamos a posicionar, tudo, claro, no domínio da partilha de opinião e de informação, nunca de recomendações, porque não é disso que se trata, ninguém está aqui habilitado a fazer esse tipo de aconselhamento financeiro, mas partilhamos um bocadinho tudo aquilo que é a nossa jornada enquanto investidores e agradeço desde já mais uma vez a todos aqueles que partilham no direct muito daquilo que são as vossas vivências pessoais. Eu até faço muitas partilhas disso mesmo depois também nos stories para dar a visibilidade a outras pessoas da vossa própria realidade, nunca identificando ninguém, como é lógico, mas dando visibilidade àquilo que todos nós enquanto investidores estamos a passar, sobretudo num período de grande volatilidade. Como, aliás, temos visto ainda esta semana que passou com o aumento dos juros e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Os 3 temas, como é habitual que temos aqui para o episódio de hoje, são, em primeiro lugar, problemas na DEGIRO. É o tema polémico do episódio. Muitos de vocês vão querer certamente estar por aí nos próximos minutos para saber mais sobre aquilo que veio a público sobre a DEGIRO e que convém interpretar, aprofundar e conhecer a fundo para não criarmos aqui ideias que podem ser erróneas sobre aquilo que se está a passar e que é importante também nós termos consciência e estarmos bem informados. Depois, tema 2, inflação e aumento dos juros. Vamos falar sobre aquilo que aconteceu esta semana com o aumento dos juros por parte do BCE e do Fed e tudo aquilo que está à volta depois no tema 3, o impacto nos mercados e no bear market, que tem este aumento dos juros. Vamos então ao primeiro tema, problemas na DEGIRO. O que está a acontecer então? No dia 5 de dezembro, as ações da empresa Flatex DEGIRO, que é o grupo do qual faz parte a corretora DEGIRO, onde muitos de nós investimos e temos lá a nossa carteira de ativos, no dia 5 de dezembro, as ações caíram cerca de 40% em bolsa. Como vocês podem ver aqui no gráfico, o valor delas era sensivelmente 10 euros por ação e no dia 5, uma segunda-feira, caiu drasticamente aqui para valores a rondar os 6 euros por ação. Foi uma queda abrupta, repentina, e o que é que motivou então esta queda?
foi, portanto, a revisão em baixa das estimativas de receita para 2022, assim como também informações que chegaram de um relatório da BaFin, que é o regulador alemão, à semelhança do que acontece com a CMVM em Portugal. O regulador alemão fez uma avaliação aqui à atividade de giro e encontrou deficiências na sua organização e também na sua gestão corporativa. Ora bem, então há aqui perguntas que se colocam. Isto é grave? A DGIRO vai à falência? Quem investe na DGIRO? Quão preocupado é que deve estar perante esta situação? É sinal para rapidamente migrarmos tudo para outra corretora? Os nossos ativos, afinal, estão seguros com a DGIRO? Tudo isto são perguntas relevantes que, perante uma notícia como estas, por parte de um regulador que encontrou aqui ineficiências na operação da corretora e também por uma redução da estimativa de receita que fez cair as ações, portanto, como é que nos devemos posicionar relativamente a isto? Para além de termos que perceber o contexto que está aqui em volta desta situação e que motivou a queda do preço das ações da Flatex DGIRO, também temos que perceber outra coisa, que é o facto de terem caído as ações não quer dizer necessariamente que os fundamentos da empresa se tenham alterado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e, portanto, nós também, enquanto investidores de ações e outros tipos de ativos, mas sobretudo ações, olhamos para os fundamentos da empresa quando investimos mais do que qualquer tipo de volatilidade no preço de curto prazo. Nós queremos olhar os fundamentos da empresa, como é que ela está posicionada para crescer no futuro e perceber se, quando ocorrem estas volatilidades, estas quedas momentâneas de preço, se isso interfere ou não com os fundamentos. É o que vamos ver então agora com a Flatex DGIRO, que é uma empresa que está aqui cotada na Bolsa e faz parte desde 21 de dezembro de 2020 do índice SDAX, que é um índice de Small e Medium Caps alemão, que inclui aqui as empresas que estão entre a posição 91 e 160 das maiores empresas de capitalização de mercado na Alemanha. E, portanto, faz parte aqui das 160 maiores empresas alemãs, a Flatex DGIRO. E antes, então, de irmos mais a fundo sobre aquilo que aconteceu, vamos falar melhor sobre quem é a Flatex DGIRO neste momento. É um grupo sediado na Alemanha e que detém várias plataformas de corretagem, líder europeu com mais de 2 milhões de clientes nas suas plataformas, distribuídos por 18 países, e depois da aquisição da DGIRO, lidam hoje com mais de 91 milhões de transações por ano, com volume de mais de 350 mil milhões de euros. Até 2026 pretende continuar a contribuir para a digitalização do setor financeiro e pretende criar um supermercado financeiro europeu independente com 7 a 8 milhões de clientes e entre 250 a 350 milhões de transações anuais. O objetivo de longo prazo aqui da Flatex DGIRO é ter cerca de 2% da população europeia como clientes da empresa nas suas plataformas de corretagem. E, portanto, a Flatex DGIRO divide-se aqui em 3 plataformas. Flatex, que é uma corretora que já fazia parte da anterior empresa, denominada apenas Flatex, que quando comprou a DGIRO passou também a incluí-la dentro do seu portfólio de corretoras, e tem também a VI Trade, que é para traders profissionais, para um mercado ligeiramente diferente do corretor particular, como sou eu, como és tu, e portanto tem aqui uma vertente mais profissional de trading e é para um mercado mais específico. A Flatex, como disse, comprou a DGIRO em 2020. A Flatex é uma corretora sediada na Alemanha, a DGIRO estava sediada na Holanda e, portanto, a Flatex, quando compra a DGIRO em 2020 e passa a denominar-se Flatex DGIRO, passa a incluir então aqui mais uma plataforma de corretagem dentro do seu portfólio e permite também à DGIRO, que não tinha licença bancária, porque a Flatex, além de ser uma corretora, tem também um banco por trás, o banco Flatex. Depois da compra, a DGIRO também pôde associar-se aqui ao banco Flatex. E o que é que acontece? Anteriormente, antes dessa fusão, eu, enquanto investidor, se investisse na DGIRO, mas não tivesse o meu dinheiro propriamente investido em ações, em ETFs, em REITs, ou, portanto, investido diretamente já em ativos, se ele estivesse parado,
ele era automaticamente investido pela DEGIRO num produto financeiro que são fundos do mercado monetário. A DEGIRO, como não tinha licença para operar enquanto banco, não tinha licença para depósito, não conseguia ter o dinheiro parado. E então, o que é que acontecia? Esses fundos do mercado monetário tinham aqui um juro negativo associado e estavam também aqui a perder valor. No fundo é isso. Estavam aqui a comer dinheiro, o dinheiro que estava parado, como é lógico, aos investidores. E, portanto, com esta fusão, agora nós, enquanto investidores, passamos a ter uma conta à ordem no Banco Flatex para os nossos investimentos com a DEGIRO, mas para o dinheiro que está parado. O dinheiro que está parado, que não está investido, fica lá naquela conta e nós, quando queremos investir, vamos à plataforma da DEGIRO, lançamos uma ordem, adquirimos ativos e é, no fundo, um bocadinho este circuito que é executado. Com isso também permitiu-nos, a nós investidores, ter o nosso dinheiro protegido aqui pelo sistema alemão de garantia de depósitos que protege o dinheiro dos clientes até 100 mil euros. Acaba por ser aqui vantajoso, até de uma forma mais segura, termos aqui o nosso dinheiro que depois não precisa necessariamente de estar investido aqui em fundos do mercado monetário e, portanto, isso foi aqui uma introdução que aconteceu após a aquisição da DEGIRO por parte da Flatex e que foi muito bem acolhida por parte dos investidores. No entanto, houve aqui uma consequência, nós passamos a ter que declarar o IBAN da nossa conta no Banco Flatex, que é uma conta num banco alemão, passamos a ter que o declarar em sede de IRS. Isso não interfere em nada no valor que nós vamos pagar ou receber, temos é que declarar que temos uma conta no estrangeiro no nosso IRS. E então, o que é que aconteceu com a Flatex DEGIRO para as ações caírem? Vamos então ver agora aqui a notícia que despoltou todo este alarido em torno da DEGIRO. Esta notícia, confesso que me foi enviada por uma seguidora da Investida no Instagram, através do Direct. Portanto, muito obrigado. E é mais uma evidência aqui do valor que este projeto tem, até para mim, porque consigo obter o contributo da comunidade com as vossas partilhas, para estar eu também mais informado e para depois também poder trazer esses temas aqui para podcast ou até para conteúdos noutros formatos de Instagram. Portanto, muito obrigado. Vamos então ver aqui esta notícia de um site espanhol que está aqui traduzido para ser mais fácil, também para quem está no vídeo poder acompanhar. O que a notícia nos diz é que basicamente as ações da corretora Flatex DEGIRO caíram em bolsa, motivadas pelo facto de o regulador BaFin ter encontrado deficiências na organização e na gestão corporativa e vai impor que a empresa garanta a organização adequada dos negócios, assim como aqui alguns requisitos adicionais de capital temporário. Portanto, a Flatex DEGIRO vai ser obrigada a injetar 50 milhões de euros de fundos próprios no seu capital. Sobre as receitas, elas apontavam em 2022 inicialmente para os 440 milhões de euros, entretanto, em outubro foram revistas para 400 milhões e agora foram novamente revistas em baixa para 380 milhões de euros. E podemos depreender que há fatores externos que estão a levar aqui a esta queda sucessiva das previsões de receita da Flatex DEGIRO, porque 2022 está a ser um ano mau para a atividade de corretagem. Está a ser um ano mau porque os investidores têm vindo a reduzir o número de transações que fazem em bolsa. Porquê? Porque o mercado, entretanto, entrou em bear market, porque estamos a viver um período de elevada inflação, em que, de facto, há muito mais tentação para ter o dinheiro guardado, não investir aqui em ativos de maior risco. Tudo isso leva a que haja menos transações em bolsa e, por conseguinte, a corretora não consegue obter tanta receita com as comissões. Isso está a levar aqui a que, sucessivamente, a previsão de receita para 2022 esteja a ser revista em baixa. É, portanto, isso que nos diz aqui esta notícia. Aqui no Yahoo Finance também temos mais algumas informações. Flatex DEGIRO expande o Conselho de Administração e especifica expectativas financeiras para 2022. O atual CFO do grupo, Mohammad Sharour, vai fazer a transição para Vice-CEO e CEO da empresa. Portanto, vai haver aqui também governança corporativa fortalecida pela nomeação de 2 membros adicionais para o Conselho de Administração. E a auditoria especial do BaFin requer a resolução de deficiências organizacionais e processuais após crescimento rápido e sobretaxas temporárias de capital.
Flatex de Giro espera um desempenho financeiro robusto em 2022, apesar da atividade comercial silenciosa de investidores de varejo, que são investidores privados. Altas taxas de inflação, preços de energia e questões geopolíticas continuam a influenciar negativamente a atividade comercial dos investidores particulares na Europa. Apesar dos primeiros sinais de melhoria no mercado de ações, em outubro, o comércio varejista, em geral, ainda não voltou aos padrões sazonais normais, o que geralmente resulta em maior atividade comercial no final do ano. No entanto, os movimentos positivos do mercado levaram ao aumento significativo dos ativos sob custódia na Flatex de Giro, crescendo mais de 4 mil milhões de euros desde o final de setembro de 2022 para atualmente aproximadamente 42 mil milhões de euros. Aqui o CEO da Giro reitera a questão de em 2021 ter havido aqui recordes de atividade por parte dos investidores, mas que em 2022 isso está bem longe de acontecer, portanto levou aqui a um ano mais desfavorável. No entanto, fala de o maior lucro líquido de todos os tempos por parte da empresa, apoiado num modelo de negócio forte e económico e na monetização otimizada. O aumento dos níveis das taxas de juros contribuirá fortemente para o lucro líquido no próximo ano e com mais ventos favoráveis de iniciativas operacionais já iniciadas, estamos muito confiantes em continuar o nosso crescimento lucrativo em 2023 e além. Como vocês sabem também, a Giro, entretanto, duplicou o valor por transação. Anteriormente era de 50 cêntimos, agora passou a ser de 1 euro por transação que fazemos aqui em qualquer negociação de ativos, seja compra, seja venda. E, portanto, isso também vai ajudar aqui num ano mais atípico, em que vai haver menos receita, não é? Com a atividade de corretagem e com as comissões. Eles procuraram compensar isso, duplicando o valor por transação. E, entretanto, isso também vai permitir a que a empresa obtenha o maior lucro líquido de sempre. Isto parece-me importante, Conselho de Administração expandido para refletir o crescimento e fortalecer a governança corporativa, a fim de refletir aqui o crescimento significativo da empresa. O Conselho de Supervisão da Flatex de Giro decidiu expandir o Conselho de Administração em 2 membros adicionais e estender o papel do atual CFO do grupo, Mohammad Sharour. Este Mohammad Sharour estava há 6 anos enquanto CFO do grupo, vai ser Vice-CEO e Chief Operating Officer, COO, quer da Flatex de Giro, quer do banco Flatex de Giro, a partir de 1 de janeiro de 2023. Tendo concluído o principal trabalho de integração na de Giro após a fusão, Mohammad Sharour deixou a gestão da filial da marca internacional do grupo de Giro, onde atuou como CEO da de Giro por quase 2 anos. No seu novo papel como CEO e vice-CEO do grupo, ele manterá a responsabilidade pelo desenvolvimento operacional e comercial da de Giro e, juntamente com o CEO do grupo, Frank Nihage, pela evolução estratégica do grupo Flatex de Giro. Temos aqui mais uma notícia por parte do jornal El Economista, em que o Mohammad Sharour deu uma entrevista dizendo que o sucesso comercial foi também aquilo que colocou a de Giro no radar aqui do regulador. Encaram estes pedidos como algo normal, também fruto do crescimento exponencial que o grupo teve nos últimos anos, fruto da aquisição da de Giro por parte da Flatex. A empresa passou de gerir 800 mil clientes para mais de 2,4 milhões e triplicou o número de transações neste período. E, portanto, podemos depreender aqui que este aumento, quer do número de clientes, quer do número de transações, muito rápido que aconteceu aqui num espaço de 2 anos, ainda não conseguiu ser acompanhado em termos organizacionais por parte da Giro para consolidar aqui a operação e torná-la, de certa forma, mais robusta. Os reguladores costumam ser muito rigorosos nestas matérias e com as corretoras, devido à importância que assume a sua atividade e, portanto, acaba por ser normal que com este crescimento acelerado o regulador, encontrando falhas, no fundo, podemos encarar isto como oportunidades de melhoria que são obrigatórias, não são aqui propriamente oportunidades, não são bem opcionais. Portanto, têm mesmo que acontecer, acabam por ser aqui situações que a de Giro tem que corrigir para garantir que a sua operação decorre com normalidade, com naturalidade, sem imprevistos ou inconvenientes que decorram aqui
de maus processos e, portanto, de uma estrutura que não acompanhe a realidade que hoje já tem e a dimensão que hoje já tem. Portanto, as empresas têm que evoluir também e não apenas e só procurar rapidamente crescer com fusões e aquisições. Tem que haver aqui uma consolidação, não é? De práticas, de processos, porque a Flatex tinha uns processos, certamente, tinha a sua estrutura, incorporou a DEGIRO com outra estrutura diferente, com outros processos, e, portanto, congregar tudo isto agora numa só organização, num só grupo muito maior, obriga aqui a uma adaptação, e vejo isto com bons olhos, pessoalmente, o regulador entrar em cena, fazer aqui uma auditoria a toda a organização e colocar aqui algumas notas, alguns indicadores de que têm obrigatoriamente que ser melhorados para garantir que tudo está nos eixos. Ainda na entrevista, o Charur diz aqui que 30% da queda no mercado de ações deveu-se ao sentimento de mercado. A corretagem por si só diminuiu, as pessoas não estão mais tão ativas como estavam há 2 anos. Agora temos a inflação, não é? A questão do aumento dos preços que obriga a maior contenção e menor procura por ativos de risco, por investimentos. Há uma contração do investimento. A verificar-se que a DEGIRO terá uma receita de 380 milhões de euros em 2022, vai significar uma queda de 9% face a 2021. A margem de EBITDA fica aqui nos 37%, lucro bruto de 144 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma empresa que continua com um lucro positivo, continua a gerar lucro, e o que é que sucede? Preparava-se para, pela primeira vez na sua história, em 2023, distribuir dividendos, mas face a esta situação em que há uma contração aqui do mercado de corretagem, eles vão optar por estender e adiar essa decisão mais para a frente. Seguramente aqui à espera que 2023 seja um ano em que a situação acabe por recuperar e o volume de transações também seja maior, para que eles próprios possam gerar mais lucro, também adaptar a sua organização, torná-la mais eficiente ainda, mais segura ainda, e então começarem a distribuir dividendos. E, portanto, temos aqui duas situações. De um lado, há expectativa mais reduzida para as receitas da DEGIRO em 2022 e, em segundo lugar, uma prerrogativa aqui do regulador que obriga a DEGIRO a ter que fazer aqui mudanças na sua estrutura, na sua organização corporativa, nos seus processos de negócio, para consolidar aqui as operações face à dimensão que já tem, e também a injetar 50 milhões de euros dos seus próprios fundos no capital da empresa. Agora, isso é muito diferente de, efetivamente, a DEGIRO estar com problemas financeiros. Como vocês viram, gera lucro inclusivamente e, portanto, os fundamentos a longo prazo, na minha opinião, não me parece que mudaram. Apenas e só está a acontecer aqui um ciclo de mercado que está a afetar também a própria corretora, porque há menos transações, há menos volume e há menos comissões associadas a isso. E, portanto, havendo menos receita, acaba por ser normal esta expectativa ser menor, a receita ser menor, e também, no meu entender, consigo compreender perfeitamente porque é que há aqui ainda arestas por limar no que diz respeito à organização corporativa da DEGIRO, e não me parece, sinceramente, que haja aqui um motivo para alarme e para nós ficarmos muito preocupados. Atentos, sim, atentos sempre a estas notícias, continuar a monitorizar o que está a acontecer, mas de todo que me parece que esteja aqui em causa um cenário grave. Até porque, conforme disse o CFO da DEGIRO, os ativos estão totalmente protegidos, não aconteceu nada que sequer ponha em causa essa situação. Portanto, o que aconteceu foi que as ações caíram, acaba por ser um ciclo de mercado, é normal, e também há aqui aquela situação que foi mencionada de recentemente terem havido aqui alguns escândalos com alguns bancos, nomeadamente o Deutsche Bank, e isso também acaba por haver aqui algum descrédito, alguma descredibilização do setor bancário sediado na Alemanha recentemente. Isso também acaba por afetar, se calhar em demasia ainda, estas notícias que acabaram por surgir, e acaba por afetar em demasia a DEGIRO. Passamos então agora para o segundo tema do podcast, que serão os aumentos dos juros, e vamos começar por falar
em primeiro da inflação, que tem sido aqui o motor por trás do aumento de juros por parte dos bancos centrais. Esta semana que passou foi pródiga em novos dados de inflação. Na terça-feira, dia 13 de dezembro, tivemos os dados da Alemanha, em primeiro lugar, às 7 da manhã, pela fresquinha. Temos aqui índice de preços ao consumidor, IPC, ou CPI na sigla em inglês, Consumer Price Index. A inflação homóloga é aquela que compara a variação dos preços dos bens e serviços num determinado mês, neste caso saíram os dados de novembro, e compara com os preços registados em novembro do ano anterior, com o mesmo mês do ano anterior. A inflação homóloga. E a inflação homóloga, então, revela que os preços aumentaram 10% em novembro de 2022 face ao ano anterior. A previsão era de 10%, foi cumprida e houve aqui uma ligeira redução, porque em outubro registou-se uma inflação de 10,4% aqui em termos homólogos. Temos também a inflação mensal, que compara a inflação registada em novembro comparativamente à do mês anterior, neste caso outubro. Houve uma desaceleração, temos portanto uma redução de menos 0,5% de outubro face a novembro, quando anteriormente a inflação mensal em outubro tinha sido de 0,9% de setembro para outubro. Portanto, nota-se que está a haver aqui uma redução da inflação na Alemanha. Depois tivemos os dados da inflação nos Estados Unidos, e aqui sim os dados da inflação nos Estados Unidos têm aqui um impacto muito grande no mercado, mas também houve uma desaceleração. Aqui importa esclarecer aqui o conceito de IPC, ou inflação subjacente, que é a inflação que exclui aqui o preço, ou a variação de preço, dos produtos alimentares e energéticos. Porquê? Porque são dois tipos de produto muito voláteis. Os preços são muito voláteis, há muito maior especulação de preços e essa maior volatilidade, que também muitas vezes acaba por ser volatilidade fruto de circunstâncias esporádicas, temporárias. As variações são grandes, mas são variações até mais de curto prazo, com grandes oscilações. E a inflação subjacente retira esses preços dos bens alimentares e energéticos e consegue, de certa forma, dar aqui uma maior percepção mais estável de quanto é que está aqui a variação de preços, de quanto é que é efetivamente aqui a inflação na economia, de como é que a inflação se está a enraizar na economia. E é um dado, a inflação subjacente, é um dado que os próprios bancos centrais atribuem-lhe maior importância, porque conseguem perceber como é que a inflação está enraizada na economia de uma forma muito mais estável. E então temos a inflação subjacente nos Estados Unidos. Aqui é mais relevante a inflação subjacente mensalmente, para percebermos de um mês para o outro como é que está aqui a variação de preços a ocorrer. E em vez de 0,3% de aumento de preços, temos 0,2% em novembro. Portanto, de outubro para novembro, os preços aumentaram 0,2% e não 0,3% como tinha acontecido em outubro. E isso acaba por ser aqui um dado positivo, porque ficou inclusivamente abaixo da previsão dos economistas, que era de uma inflação subjacente de 0,3%, em linha com aquela que foi registada em outubro. Inflação subjacente anual, comparando então com novembro do ano passado, 2021, fixou-se nos 6%, a previsão era de 6,1%, portanto também abaixo das expectativas. Previamente tínhamos aqui um indicador de 6,3% registado em outubro de 2022, portanto nota-se mais uma desaceleração aqui. E depois, relativamente à inflação global, portanto que já inclui também a variação de preço da energia e dos alimentos, inflação homóloga 7,1%, e não 7,3%, que era a previsão dos economistas, portanto abaixo também das expectativas, sendo que 7,7% foi a inflação homóloga registada em outubro e por isso mesmo os 7,1% de novembro acabam por ser aqui mais um abrandar da inflação, mais um indicador positivo, inclusive abaixo da previsão dos analistas. Boas notícias para o mercado. Desse ponto de vista também, sobre a inflação mensal, os preços aumentaram em novembro apenas 0,1% face ao mês anterior. A expectativa era de 0,3%, quando em outubro tinha havido um avanço de 0,4%
dos preços. Uma boa notícia que impactou positivamente os mercados nesse dia, terça-feira, algo que depois viria a contrastar depois do aumento dos juros por parte do Fed e do BCE. No entanto, vou progredir aqui. Sexta-feira, 16 de dezembro, foi a vez dos dados finais da inflação na zona euro, também revelarem aqui um abrandamento da inflação homóloga em novembro. 10,1% foi o resultado final. A previsão era de 10% e, portanto, aqui o indicador ficou até acima da previsão. No entanto, se compararmos com 10,6% de inflação homóloga registados em outubro de 2022, estes 10,1% de novembro já permitem tirar aqui a conclusão de que há uma desaceleração, pelo menos registada de um mês para o outro, há uma desaceleração da inflação também na zona euro. Agora, será que chegamos ao pico da inflação? Nós podemos ver aqui, através de gráficos, que a inflação nos Estados Unidos tem vindo, desde 2020, a subir em flecha, tendo registado ali em junho de 2022 9,1%. Estamos a falar de inflação homóloga, variação de preços num mês em comparação com o mesmo mês do ano anterior, para se perceber como é que os preços variaram. E em junho de 2022 tivemos o pico de inflação nos Estados Unidos em 9,1%. Desde então que tem havido uma desaceleração todos os meses. Julho 8,5%, agosto 8,3%, setembro 8,2%, outubro já registrou uma descida maior, 7,7%, e agora mais 0,6% de descida para 7,1% de inflação homóloga em novembro de 2022. Portanto, nota-se que depois de um pico atingido ali em junho, a inflação tem vindo a descer aqui desde o verão nos Estados Unidos. Portanto, com o aumento de juros, com uma política monetária mais restritiva no que diz respeito também ao acesso ao dinheiro, que vai necessariamente abrandar aqui a procura, é possível e provável que já tenhamos passado aqui o pico da inflação nos Estados Unidos. Provável e não uma verdade absoluta, portanto só agora o futuro também é que irá confirmar esta tese, mas em princípio tudo indica que sim. No que diz respeito aqui à inflação na zona euro, temos vindo a assistir desde 2021 aqui uma subida também muito acentuada, muito pronunciada da inflação, que teve o seu pico precisamente em outubro de 2022, com 10,6% de inflação homóloga face a outubro de 2021. Os preços aumentaram 10,6% e pela primeira vez desde o ano passado nós assistimos então a uma descida da inflação homóloga, com os dados de novembro de 2022 a revelarem 10,1%. Abrandou 0,5% pela primeira vez, porque até então nós temos visto sempre a inflação aumentar em termos homólogos ao longo de 2022. Tivemos aqui, como vocês podem ver no gráfico, pelo menos quem está a assistir ao vídeo, em abril a inflação não subiu, mas manteve-se exatamente igual à de março, em termos homólogos, 7,4%, mas rapidamente voltou aqui a trajetória de subida até chegar ao pico 10,6%. Pela primeira vez, a inflação diminuiu, ainda é cedo, voltamos a ter um aumento dos juros esta semana, por parte do Banco Central Europeu, mas como é a primeira vez que estamos agora num curto espaço de tempo, a curto prazo, a ver que houve uma desaceleração, ainda é cedo, ainda é premeditado dizer se não haverá ainda nova subida, mas também se tivermos em conta que há aqui um diferencial de tempo, um atraso, desde o momento em que o Banco Central aumenta os juros até o momento em que isso se reflete depois na economia, na inflação, na descida da mesma, e é a primeira vez que nós estamos agora a assistir a essa desaceleração da inflação. Portanto, o que podemos prever aqui nos próximos tempos será a continuidade desta descida para se fazerem sentir os efeitos do aumento de juros que o Banco Central Europeu já iniciou há uns meses atrás. Dizia então eu que os bancos centrais aumentaram os juros e efetivamente foi isso que aconteceu. Começa aqui pelo Fed, o Banco Central norte-americano, que aumentou os juros na quarta-feira, 14 de dezembro, aumentou 50 pontos base, depois de 4 aumentos consecutivos aumentar 75 pontos base, aumentou agora apenas 50 pontos base, 0,5%, para um intervalo entre
4,25% e 4,5%, aumentou para esse nível de taxa de juros aqui o custo dos empréstimos bancários, o valor mais alto desde 2017, mas em linha já com a expectativa dos economistas. Também agora é prudente por parte do Banco Central não continuar a restringir ainda mais a política monetária e tentar fazer aquele soft landing para evitar uma recessão, porque os juros altos em demasia também vão ser demasiado restritivos para as empresas. Este custo do acesso ao dinheiro vai ser muito restritivo, muito difícil de aguentar para as famílias, para as empresas. Isso também pode provocar aqui uma recessão que num período de inflação elevada será aqui muito prejudicial, e será algo que o Banco Central, quer o Fed, quer o BCE, vão ter que ter em conta, realizar aqui este soft landing, mas mais o Fed, porque já se nota aqui uma desaceleração da inflação e é prudente que já não aumente em 75 pontos base, faça agora este aumento para apenas 0,5%. No entanto, importa aqui dizer o seguinte: a expectativa é que a taxa de juros final, e isto até foi o dado que mais interesse suscitou aqui, porque já era esperado que o aumento fosse mais baixo, mas a expectativa de juro final que o Fed indica que serão aqui os 5,1% de taxa de juro em 2023 é aqui um bocadinho superior à expectativa inicial. E isso teve um impacto negativo nos mercados, porque uma taxa de juro mais elevada em termos finais é mais restritiva, e isso também implica que vai haver juros mais altos durante mais tempo, porque mesmo que depois venha a ser feita a redução destas taxas de juros, quanto mais alto ele atingir, depois mais vai demorar até que os juros baixem efetivamente. A expectativa é que em 2024 a taxa de juros esteja por volta dos 4,1% e em 2025 3,1%. Portanto, taxas de juros mais elevadas do que aquelas que têm acontecido e sido uma realidade nos últimos anos e que se vão prolongar ainda durante os próximos anos. Portanto, acaba por mudar aqui por completo o cenário, e vamos ter agora que estar muito atentos aqui a se de facto se consegue evitar uma recessão, que pode ser ainda mais penoso para os mercados. Quanto ao BCE, como sabemos, tem havido aqui um atraso entre o aumento das taxas de juro que o Fed na América tem feito e o BCE. O BCE na Europa tem demorado muito mais a reagir a esta inflação elevada e apenas começou a aumentar as taxas de juro em julho. Aumentou 50 pontos base, depois em setembro aumentou 75 pontos base para 1,25%. Depois em outubro voltou a aumentar mais 75 pontos base para 2% e agora aumentou apenas 0,5%, ou seja, 50 pontos base para uma taxa final de juro de 2,5%, que também já não era uma realidade há muitos anos. A Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, fez aqui um discurso até bastante duro sobre o aumento que vai continuar a existir em 2023 dos juros na Europa. Isto porque a luta contra a inflação ainda está longe de estar vencida. O objetivo é que a médio prazo a inflação retorne para uma taxa de 2%, considerada saudável, a taxa saudável para a economia, e isso ainda está longe. Nós, na zona euro, como vimos, estamos com uma taxa de inflação de 10,1% em termos homólogos, o que é uma brutalidade, e, portanto, o facto dela ter desacelerado este mês, em novembro, não quer dizer que já esteja o trabalho todo feito. Não, é preciso dar continuidade, é preciso continuar aqui a restringir a política monetária. Para quê? Para que seja atingido esse objetivo dos 2% de taxa. O objetivo é precisamente esse, é controlar aqui os bancos centrais quando elevam os juros, é para conseguirem controlar as expectativas de inflação. É um bocadinho fazer este circuito que está aqui no diagrama. Num cenário de elevada inflação, o Banco Central Europeu, o Fed, os bancos centrais, que no fundo conduzem a política monetária, aumentam as taxas de juros. Para quê? Essencialmente para duas coisas.
os empréstimos se tornarem mais caros para os bancos e haver aqui uma expectativa de inflação a médio prazo mais baixa. Os empréstimos tornando-se mais caros para os bancos, isso também vai fazer com que os particulares, as empresas que queiram ir aos bancos para contrair empréstimos, o façam a taxas de juros também elas mais elevadas. Poupar torna-se mais atrativo e, portanto, há menos consumo também, por conseguinte. Com isso a procura diminui. Agora, do lado das expectativas de inflação, também como há uma menor expectativa de inflação continuar a ser galopante e ir por aí fora, também os trabalhadores das empresas moderam as suas exigências de salários mais elevados e as empresas também param com a subida dos preços. Contêm os preços, mantêm os preços estáveis onde estão, porque essa expectativa acaba por ser de certa forma controlada. É evitada uma espiral de salários mais elevados, preços mais elevados e, portanto, juntando isso com uma menor procura, efetivamente, isso vai fazer com que a inflação, no fim, acabe por, aos poucos, ser mais baixa, diminua. Esse é o objetivo dos bancos centrais quando aumentam os juros para combater a inflação. Em traços gerais, é este o fluxo procurado pelos bancos e, portanto, espero que tenha sido aqui esclarecedor do meu lado, dar-vos esta explicação para aquilo que está a acontecer e, portanto, vamos ver como é que evoluem os próximos dados, como é que evolui a inflação, as taxas de juro vão continuar a aumentar em 2023, portanto, desenganem-se aqueles que pensam que isto já chegou ao fim, as taxas não vão continuar a aumentar, pelo contrário, vão aumentar ainda mais, porque a luta contra a inflação por parte dos bancos centrais não está a ser feita com qualquer tipo de facilitismo, não vão ser dadas sequer hipóteses aqui para haver aqui negligências, pelo contrário, vamos ver até que ponto é que os bancos vão conseguir evitar é que esta contração da política monetária consegue, por um lado, baixar a inflação, mas sem provocar depois também uma recessão que também não seria aqui, nem de perto nem de longe, o cenário desejável. E passamos agora para o último tema, o impacto nos mercados que advém deste aumento dos juros por parte dos bancos centrais. E se olharmos então para o gráfico do SP500, o índice das 500 maiores empresas norte-americanas, vamos ver que no dia 15 de dezembro, depois do aumento dos juros anunciado pelo Fed, houve aqui uma descida por parte do índice desde os 3.990 pontos para os 3.915, entretanto veio por aí abaixo e já está aqui nos 3.850 pontos. E se olharmos para o gráfico em termos anuais, desde o início do ano, vemos que atualmente o SP500 já tem aqui uma baixa de 19,68%. E tem sido um ano, efetivamente, em que assistimos ao bear market, em que o mercado, entretanto, caiu 20%, já esteve abaixo desse valor, atingiu aqui o índice, o valor mais baixo, aqui por volta dos 3.585 pontos de índice, mas agora estamos um bocadinho acima. No entanto, nota-se que o mercado, ora sobe, ora desce, fruto aqui de alguns indicadores mais positivos, outros negativos, notícias também, algumas mais favoráveis, outras mais desfavoráveis. O mercado vai reagindo de forma muito volátil ainda e não há uma tendência demarcada e bem visível para nós conseguirmos perceber que finalmente saímos do bear market e entramos num bull market, um mercado de tendência ascendente. Aqui no meu portfólio, esta semana foi uma semana que acabou por ser negativa no geral. No meu caso não foi diferente, tive aqui perdas de praticamente o dobro daquelas que já tinha no início da semana. Atualmente estou aqui com uma perda de cerca de 870 euros no valor do portfólio. No entanto, não estou preocupado. É compreender que, no fundo, tudo isto são reações de curto prazo, muito voláteis, mas que em nada interferem com os ativos em que eu investi, porque analisei-os bem antes de investir, conheço os fundamentos das empresas não se alteraram e, portanto, é com isso que tenho de contar para perceber se faz sentido vender posições, continuar com os investimentos que tenho atualmente
e não se o mercado desce, eu vendo, de repente sobra, eu compro. Isso até é fazer o contrário do que é suposto. Atenção que isto não é uma recomendação, mas é apenas aqui uma opinião, um dado, uma informação para ajudar a compreender que se nós vendermos em prejuízo, com os preços mais baixos, vamos estar a confirmar perdas. Para quê? Para depois, se entretanto os preços voltam a subir, nós de repente, agora vou comprar novamente outra vez. Dá-nos aquela vontade de rapidamente voltar a entrar no mercado para não para não perdermos a oportunidade, não é? Com aquele sentimento de fear of missing out, de perder a oportunidade. Voltamos a entrar no mercado, mas com preços mais altos, que se entretanto voltar tudo a cair novamente, leva-nos a vender ou pronto, coloca-nos aqui numa situação mais difícil de lidar. O importante aqui é nós, ao investirmos, termos feito uma análise prévia antes de colocarmos o nosso dinheiro nesse tipo de produto, de ativo. Para quê? Para depois estarmos com muito mais tranquilidade, muito mais segurança em momentos de queda dos mercados como este em que vivemos. Porque os fundamentos das empresas é que são realmente o importante para nós investidores. E pode parecer estranho para quem não investe na bolsa e mesmo para muitos investidores, a queda dos mercados é algo que até é positivo para nós. Porquê? Porque quem investe numa lógica de longo prazo só tem de agradecer esta queda dos preços para poder comprar novas unidades de bons ativos, novas unidades ou reforçar posições, podendo comprar mais unidades de participação porque os preços estão mais baixos. Para quê? Para depois, quando entrarmos num novo ciclo expansionista e o mercado acionista também voltar ele a crescer e entrarmos num novo bull market, que não sabemos quando é que, ao certo, quando é que ele irá aparecer, mas sabemos que, olhando para o gráfico do SP500, vendo a evolução do mercado, é inevitável que a tendência seja de longo prazo positiva, que a tendência seja positiva e, portanto, é uma grande oportunidade. É nas crises que existem boas oportunidades para depois os lucros futuros serem exponenciais superiores. Portanto, pode parecer estranho, estás com 870 euros de perda, é porque não sabes investir, estás a investir mal, isso está a correr tudo mal. Não é nada disso. Ter 800 euros, ter 1000 euros, ter 2000 euros de perda não realizada é algo que é apenas uma ilusão, é ilusório. Só se vender efetivamente as minhas unidades de participação nas empresas onde investi é que eu estou a assumir perdas. Até lá é ter consciência tranquila, fiz a minha análise, o meu estudo e, portanto, é aguentar não só este período menos bom, em que os preços descem e por isso o meu património que está investido em ativos mobiliários variáveis, ele diminui, mas além de saber lidar com isso, é ter a perspicácia, a mentalidade oportunista, mas prudente também, mas oportunista para reforçar ainda mais, para aumentar a minha participação nessas empresas, para depois vir a colher maiores ganhos, não só de valorização dessas unidades de participação, mas também com mais dividendos nas ações que os distribuem, por exemplo. Portanto, a minha nota, aquilo que quero ressalvar, não é uma recomendação, mas é apenas informação. Aguentem-se, não vendam posições, não confirmem perdas. Como é lógico, também os ativos que vão conseguir superar esta crise, uma crise dos mercados, e que vão conseguir a longo prazo registar boas performances, são os bons ativos, as boas empresas. As empresas que têm faturação crescente, lucros crescentes, uma dívida estável, completamente controlada, têm boas vantagens competitivas, o tal designado moat, entre uma série de outros indicadores, um bom produto, um bom serviço que tem demanda constante, crescente. Portanto, é preciso fazer uma boa análise das empresas e depois é isso que nos dá uma total segurança, um total conforto sobre o dinheiro que temos investido aí.
por muito que nos dias ou numas semanas o valor do nosso património suba, outras deixa. Isso não nos vai afetar, porque temos muita tranquilidade devido à análise prévia que fizemos. E digo mais, um exercício interessante que vocês podem fazer é, em vez de dizeres, eu tenho ações da empresa X, vamos pressupor, uma Microsoft. Eu tenho ações da Microsoft. Parece que eu posso comprar e de repente, olha, deixo lá encostado a um canto, porque aquilo não me diz nada. Não é bem assim. Diz antes, pelo menos acho que é um exercício bom, diz antes, eu sou sócio da Microsoft. Porque na verdade é isso que acontece. Nós, quando investimos numa empresa, passamos a ser sócios dela. Como é lógico, sem direito a votos, porque temos ali uma expressão muito reduzida das ações, mas também não é esse o nosso objetivo, não é efetivamente chegar ali à empresa e começar a ditar leis e a votar em decisões que definem aqui o rumo das empresas. Nosso objetivo é poder participar neste jogo económico e usufruir também dos lucros que advêm da performance das empresas. E, portanto, diz para ti mesmo, eu sou sócio desta empresa. Não digas, eu tenho ações. Porque acho que é uma mensagem diferente que passamos para nós próprios. Nos cria aqui uma maior responsabilidade, uma maior responsabilização nos investimentos que fazemos ao nos tornarmos sócios das empresas. E um sócio está nos bons e nos maus momentos. Um sócio está para o longo prazo e isso efetivamente acaba por também nos ajudar a nós a deixar passar estes períodos de menor prosperidade, digamos assim, de crise nos mercados, etc., para até continuarmos a reforçar posições, porque não? Isso no futuro é o que vai fazer toda a diferença nos lucros que nós conseguimos colher a longo prazo, fruto da Bolsa de Valores. Importa referir que também as perdas que registro são muito motivadas por ter começado a investir em julho de 2022, portanto, há pouco mais de 5 meses, e seria um cenário completamente diferente, a análise também que eu teria de fazer, se já investisse há 5, 6, 7 anos e estivesse com perdas de 870 euros. Aí o cenário, a análise e as conclusões que eu teria de tirar teriam que ser completamente outras. Portanto, comecei a investir há uns 5 meses, portanto é normal, o mercado caiu mais um pouco. Eu tenho um portfólio que neste momento tem 60% de ações de crescimento, que são precisamente aquele tipo de ação que é mais volátil, pode perfeitamente cair mais num período de maior contração da política monetária, mas que depois terá certamente num período expansionista, certamente não, mas previsivelmente, se corroborar a tese de investimento que eu na altura fiz antes de entrar para essas empresas, se corroborar, são ativos que depois vão crescer também mais e, portanto, vou poder beneficiar aqui no futuro de uma maior valorização dessas posições. Portanto, também acaba por ser normal que, sendo o cenário este que vivemos, em que o mercado tem vindo até a ter uma tendência um bocadinho mais de descida até do que de subida, se somarmos aqui este cômputo geral, acaba por ser normal que a perda seja esta. Eu agora até queria aproveitar para partilhar convosco algumas mensagens de seguidores que me têm deixado aqui no direct do Instagram para partilhar também com quem está a ouvir o podcast. Muitos certamente serão até seguidores da Investida na Bolsa, né, da página e do projeto, e alguns deles são precisamente as pessoas que enviaram estas mensagens e vão poder ver aqui que não estamos sozinhos, aqui com perdas atuais, mas não realizadas, atenção, mas perdas atuais no valor dos nossos portfólios, mas não estamos sozinhos, não vale a pena entrarmos em pânico. E acaba por ser também aqui importante, não só eu partilhar o meu percurso, mas partilhar até o de outras pessoas, naturalmente não identificando ninguém, mas vou partilhar aqui algumas mensagens. Houve um dia, penso que foi até na quinta-feira, depois do anúncio do aumento dos juros por parte do Fed, eu tive só nesse dia 256 euros de perda do valor do portfólio. Recebi uma mensagem, 256? Só ontem estava nos 500 negativos, hoje já vou com outros 300. O meu portfólio passou de 800 positivos para baixo de 0. Houvesse algum em caixa para ir às comprinhas. Esta foi a mensagem de um seguidor.
Outro aqui. Só tenho pena de já ter gasto o dinheiro do mês para as compras na bolsa. Ontem só via bons negócios e sem lhes poder tocar. Outra mensagem. Eu estou com 300 euros de queda e invisto há menos de 3 meses. Eu já há 2 semanas tenho print de 260 euros positivos. Sou sincero, estou para longo prazo, mas estive a um clique de vender. Tinha a sensação que os resultados da Euribor e subida da taxa de juros iria causar isso. No entanto, para este mês estão feitas as minhas compras e novas entradas. Portanto, aqui um seguidor que também esteve com 260 euros positivos, entretanto o mercado caiu, já está com 300 euros de queda, mas manteve-se firme, não vendeu. E é isso mesmo, se acreditas nos teus ativos, mantém-te firme. Porque se venderes, sabes o que é que vai acontecer? Só vais confirmar para ti mesmo que não estavas seguro para seres sócio daquela empresa a longo prazo. Portanto, é porque não fizeste uma boa análise, não fizeste a análise suficiente para te dar aquela segurança quanto ao investimento que estavas a fazer. Outra mensagem, foi duro estes 3 últimos dias, as minhas também desceram bem, as minhas ações. E mais uma mensagem de outro seguidor, serei o único a rir-me do meu portfólio a negativo? É sempre com o pensamento de, quando subir é que vai ser doce? Esta uma mensagem que de facto já nos permite perceber aqui que este seguidor tem aqui já um mindset de que está a aproveitar para reforçar, para comprar bons ativos já para o longo prazo, para conseguir poder aproveitar aqui todo esse upside que vai poder aqui conseguir conquistar quando o mercado entrar aqui no novo bull market. E portanto tem que ser, no fundo, um bocadinho este o nosso posicionamento, otimistas, mas prudentes sempre, e também não investir ao desbarato só porque o mercado caiu, também não é assim que funciona, mas ter a perspicácia, a capacidade para analisar onde é que estão as melhores oportunidades, não só de estender o portfólio a novas posições, mas também de reforço dentro das empresas, ou, por exemplo, de ETFs, que nós já possuímos. Para quê? Para colher maiores benefícios no futuro. Bear markets são inclusivamente períodos em que nós podemos aumentar um pouco o risco, porque o mercado, estando já em queda, também tem menor probabilidade de continuar aqui em quedas muito acentuadas. Pode acontecer, sim, mas no caso em que estamos a viver um bull market, portanto, quando a subida é grande, também a queda é maior. Portanto, um bear market, um período de queda dos mercados, também pode acontecer que seja uma boa oportunidade para arriscar um pouco mais em ativos de crescimento, mais voláteis, para quê? Para depois o bull market poder confirmar aqui, quando os preços retomarem aqui uma normalidade ou até refletirem um maior otimismo por parte dos investidores, podermos de repente ter aqui um lucro maior no nosso portfólio, no valor do nosso património. Portanto, chega ao fim aqui o episódio número 3 da Investida da Bolsa. Falamos aqui de vários temas, uns mais polémicos, outros aqui que partiram daquilo que tem sido a atualidade, não só por parte dos juros, da inflação, mas também aqui, no fundo, como é que o mercado tem reagido a tudo isto. Espero que tenha sido um episódio onde vocês puderam atualizar-se, também colher aqui alguns insights para vos ajudar aqui a atuarem da melhor forma nos mercados, ajudar a que vocês continuem a vossa jornada de riqueza e abundância. É para isso que eu cá estou, para contribuir, para acrescentar valor, não com recomendações, porque eu não as posso fazer, mas com opiniões e com informações que ajudam a educar, a informar, a ter aqui uma atitude muito mais informada, a tomar melhores decisões, para conseguirmos todos obter os melhores resultados com o dinheiro que nós investimos. É para isso que serve o podcast, é para isso que segue o projeto. Último apelo, segue o podcast no Spotify, classifica com 5 estrelas, no YouTube subscreve, deixa um like no vídeo, inclusivamente podes deixar um comentário, tudo isso ajuda e eu respondo e iniciamos ali também uma troca de ideias e de impressões. É para isso que também o podcast serve e possibilita, não é? Aqui a porta de entrada para que também haja comentários e discussões sobre os temas dos quais eu falei aqui. E se ainda não segues a Investida na Bolsa no Instagram, aproveita, segue a página, porque nas stories praticamente todos os dias vou comunicando com a comunidade, vou deixando lá novas informações, novos insights
e também no feed vou partilhando aqui algum conteúdo um bocadinho mais aprofundado para ajudar todos nós a saber investir melhor o nosso dinheiro, a gerir melhor o nosso dinheiro e, no fundo, é isso. Chegamos então ao fim, episódio número 3 concluído. Muito obrigado e até ao próximo episódio.